Olá, meu amigo e amiga. A sua luta, a minha luta, a de todos nós, contra essa gente que eclodiu das catacumbas da insanidade para causar tantos males ao povo brasileiro é incessante, mas nós estamos avançando. Daqui a 5 dias começa um julgamento histórico aqui no nosso país. E nós veremos a figura do chefe da Orcrim, o senhor Jair Bolsonaro, ir para a cadeia, para um outro tipo de cadeia. Eu vou comentar aqui com vocês do que é que está sendo discutido nesse momento. E vamos ver a sua Orcrim no mesmo caminho. Agora, o bolsonarismo, de um modo geral, eles estão muito tensos, eles estão o tempo todo agarrados aí com sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. Eu sempre disse para vocês aqui que o ministro não iria andar para trás um único milímetro. E é o que está acontecendo. Essa gente faz muito barulho, mas parece que se eles estavam querendo algum tipo de sanção pecuniária contra o ministro Alexandre de Moraes, olha, aquilo que cairá nas costas do clã Bolsonaro e das pessoas que estão próximas será muitas vezes, mas 1000 vezes mais do que aquilo que eles estão pensando que atingirá o ministro Alexandre de Moraes. Bom, vou conversar com vocês sobre os últimos acontecimentos, trarei aqui atualizações e vamos aqui dissipar algumas dúvidas sobre coisas que estão rolando no Congresso Nacional que são objeto de muitos comentários de vocês aqui no nosso portal do José. Antes de entrarmos nos temas, quero convidar você que chegou agora ao nosso portal, ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco, venha participar aqui do nosso portal, conheça os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça do seu joinha, seu comentário e, se puder, prestigie também o nosso clube de membros e o nosso novo canal de cortes. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, ó, lembrando que nós estamos na votação do IBEST, tá? Agora em 2 categorias. O ano passado vencemos em uma, fomos bicampeões, e graças a vocês, porque o prêmio do IBEST não é um prêmio individual, né? Toda vez que eu recebi esse prêmio, eu enxergo todos vocês aqui que estão comigo no nosso portal, juntos ali nessa premiação, uma coisa que é um fato muito gratificante para mim, que estou aqui com vocês todos os dias, tá? Então, vou deixar no link aqui no primeiro comentário do nosso portal e vamos seguir em frente, tá bom? Bom, muitas pessoas têm escrito aqui para o nosso portal com essa preocupação aqui, que os deputados estão querendo se blindar. Hoje eu peguei aqui a Folha de Pernambuco, eu gosto de dar uma navegada geral pelos jornais do Brasil, estão prestigiando meus amigos de Pernambuco hoje. PEC da blindagem, proposta discutida em reunião, prevê suspender inquéritos do STF. Texto de autoria de parlamentares do Centrão foi apresentado na reunião de líderes. Gente, o criminoso comum, ele não tem chance, né, de tentar mudar a lei, de tentar um puxadinho, tentar um trambique legislativo para poder escapar da polícia. Agora, os deputados e senadores bandidos, é só o que eles pensam, como é que eles podem fazer para escapar da polícia. Agora, tem um negócio, gente. Por mais que nós estejamos vendo aí muitos barulhos provocados por essa gente do Centrão, existe uma corte julgadora no nosso país, que já mostrou que não recua, que é o Supremo Tribunal Federal. Qualquer tipo de projeto de emenda constitucional, de proposta de emenda constitucional, que vise atingir interesses pessoais para beneficiar pessoalmente esses deputados, será considerado uma medida constitucional inconstitucional. Portanto, ela não valerá, ela não beneficiará esses deputados todos. Se eles pensassem de uma forma institucional, prevendo o mesmo tipo de situação, né, um tratamento diferenciado para deputados e senadores, mas a partir de uma legislatura lá na frente, pelo menos o princípio da impessoalidade não estaria sendo atacado. Mas agora, esse tipo de iniciativa fere o princípio constitucional da moralidade e da impessoalidade, entre os princípios constitucionais mais importantes que estão no artigo 37. Portanto, gente, por mais que essa gente faça barulho, isso não vai avançar, eles não vão conseguir escapar da cadeia, não. E tem uma coisa também que eles não estão pensando, é o seguinte, eles estão querendo tirar o Supremo Tribunal Federal de uma instância julgadora dos que têm mandato legislativo. Se eles conseguissem isso e colocassem que deputados e senadores podem ser processados na primeira instância, gente, qualquer deputado poderia ser processado nas 27
27 unidades da federação. Ia ser deputado correndo para cima e para baixo para se defender de todo jeito. E já aconteceu isso no Brasil. E justamente o nosso sistema ele fez essa centralização para ver um menor desgaste do parlamentar caso ele fosse processado. E a regra vale para o presidente da República também. Então essa gente está querendo escapar da polícia, mas está complicado para eles demais, né? O Dudu Bananinha, já comentei com vocês anteriormente, no nosso canal de cortes eu faço uma abordagem mais longa sobre esse tipo de preocupação dos Bolsonaro, ou seja, com grana que eles vão ter que desembolsar para fazer jus ao que o governo terá que gastar, a fazenda pública, em relação aos crimes que eles estão cometendo contra todos nós. A matéria diz: a AGU quer cobrar da família Bolsonaro custo do escritório contratado nos Estados Unidos. Conta pode chegar a 3,5 milhões de dólares em 4 anos, ou seja, mais de 16 milhões, 17 milhões de reais, né? Isso só com o custo da contratação do escritório de advocacia. Por que está sendo gasto esse dinheiro, ou será gasto esse dinheiro? Porque houve um agente público que deu causa a esse gasto. Então, para esse tipo de situação, a nossa Constituição, no artigo 37, parágrafo 6º, diz isso aqui que eu comentei com vocês. Eu falei com vocês mais cedo, mas eu não trouxe o dispositivo legal, que é o parágrafo 6º, que diz o seguinte, gente, traduzindo em miúdos, toda vez que houver um dano causado a terceiros pelo Estado, o Estado tem a obrigação de fazer a indenização, qualquer prejuízo que o Estado tenha, e depois buscar reparação com o causador do dano. No caso é o seguinte, o governo está gastando, ou terá que gastar dinheiro para contratar escritório de advocacia. Quem deu causa a isso? O clã Bolsonaro. Então, nós vamos ter um gasto do povo brasileiro que terá que ser recuperado via ressarcimento numa ação de regresso que a Constituição prevê aqui. Essa é uma situação clássica que já acontece sempre. Agora, o que não entrou no radar dos Bolsonaro é o seguinte, é que o governo está gastando não só esses 3,5 milhões de dólares, mas está gastando muito mais, nós estamos falando em 30 bilhões de reais, para apoiar todos os prejuízos ou para dar algum tipo de suporte aos prejuízos que setores estão sofrendo aqui no Brasil. Se o governo vai ter que gastar dinheiro em função desses danos, olha, a Advocacia Geral da União em breve também entrará com novos pedidos indenizatórios contra o clã Bolsonaro. É obrigação, isso aí inclusive não é nem uma faculdade, né? Ah, será que a gente entra com uma ação contra o clã Bolsonaro? Não tem essa faculdade, é uma obrigação legal, né? Então, essa gente, se já não está tendo sono agora, tranquilo, o sono deles vai ficar muito mais complicado, né? Gente, olha, em breve nós vamos ver a figura do inelegível. Primeiro, ele já saiu das redes sociais, né? O que para a nossa sanidade mental já foi uma coisa muito importante. Agora, a imagem dele, como ele está muito associado ao Trump, e o Trump está em desgraça diante da racionalidade planetária, enfim, a situação dele está caindo no ridículo mesmo aqui. Olha o que fizeram aqui na capa da The Economist. Figura colocada aqui, ó, ridicularizada mesmo, né? Porque é um criminoso que está sendo tratado como tal. O julgamento de Jair Bolsonaro. E tem outra, hein? Quando o julgamento começar, daqui a 5 dias, e nós acompanharemos em tempo real esse julgamento, muitos fatos que muitas pessoas não tinham observado virão à tona. Muitos desses argumentos da extrema-direita serão totalmente dinamitados. E a imprensa internacional, que fará acompanhamento desse julgamento, terá elementos ali que sublinham bastante o que está acontecendo aqui no Brasil, o que aconteceu e como isso é reflexo, está conectado à insanidade que está vindo dos Estados Unidos, né? Então, o senhor Jair, ele está com essa situação muito complicada, né, para dizer o mínimo na vida dele. Agora é o seguinte, está se discutindo, está se criando muita celeuma também, onde o Bolsonaro ficará preso, né? E aí, muitas especulações por todos os lados. Gente, olha só, a questão do presidente da República preso, qualquer lugar do mundo ele tem que ser preso com destaque, com uma dignidade. Aliás, a dignidade deveria ser sempre preservada de qualquer preso, qualquer lugar do mundo. Infelizmente, aqui no Brasil, nós sabemos como são as coisas. Agora, eu não vejo nenhuma possibilidade do inelegível ser tratado de uma forma vexatória, uma forma humilhante, espizinhante. Não.
Para eles será sempre, né? Qualquer tipo de prisão. Mas eles até costumam tirar proveito das situações humilhantes, né? Ele expondo a tornozeleira eletrônica e tal, eles acabam tirando, fazem o papel de vítima, enfim. Mas, diferente de outras figuras que já ficaram presas, figuras importantes, o Bolsonaro deverá ter um tratamento numa prisão mais rígida, porque ele já demonstrou interesse claro de fugir do nosso país. Ele fugiu no dia 31 de dezembro, que muitas pessoas não consideram isso, mas ele, como se diz lá em Minas, né, rapou fora, saiu correndo, cheio de joias, jogou dinheiro lá para fora, fez transferência de dinheiro para fora, não avisou a ninguém. Ele estava morrendo de medo de ser preso aqui, porque ele sabia o que ele tinha feito. E aí depois teve o negócio da Hungria, ter ficado 2 noites lá na Embaixada da Hungria, e essa carta para a Argentina. Então, a figura, se deixar, ele escapa. E eu sempre comentei isso com vocês aqui no nosso Portal do José, que a fuga sempre esteve no radar desse criminoso, porque, além de tudo, ele é muito covarde. Então, o covarde não enfrenta, o covarde foge. É o que nós vimos durante esse tempo todo. Está se especulando se ele irá no julgamento a partir do dia 2 de setembro. Olha, ele ir ou ele não ir não faz a menor diferença, porque ele não pode mais falar nada. Agora ele não terá oportunidade de falar, não será franqueada a palavra para ele fazer qualquer tipo de presepada. Não terá um microfone para ele, não terá uma imagem para ele destacada para ele. Então, mesmo no ambiente cenográfico do julgamento, há um tratamento do setor de comunicação do Supremo Tribunal Federal para não editar a imagem, para não permitir esses cortes, para não permitir que se utilize. Então, isso está sendo muito bem cuidado também, com um zelo muito, muito importante. Então, esse é mais um fato ruim para essa gente toda, né? Agora, onde o Bolsonaro ficará preso? A aposta geral é que ele vá para Papuda, para uma unidade em segurança máxima, mas com o mínimo de dignidade que um presidente da República tem que ter. E aí, para fechar o nosso papo de hoje, gente, nós estamos vendo aí, está dando um quiprocó danado, ação da Polícia Federal em bancos, em fundos de investimentos, então está em todos os jornais aqui, né? Porque uma organização criminosa teria investimentos em tudo quanto é lugar. Dinheiro à beça. PCC controla ao menos 40 fundos de investimentos com patrimônio de mais de 30 bilhões de reais, diz Receita Federal. Bom, nós vamos ver nos próximos capítulos mais dados concretos sobre essa história, né? Porque também tem muita espuma também, a gente precisa ter muita frieza para poder lidar com isso. Até porque é o seguinte, mal surge um fato como esse, os vigaristas já aparecem para tirar algum tipo de proveito. E o maior deles é esse senhor Gayer aqui. Gente, eu queria sugerir para a Advocacia Geral da União o seguinte, para processar esse indivíduo todos os dias. Todo dia abrir uma ação criminal contra ele, uma ação por reparação de danos. Porque todo dia ele mente, todo dia, olha a capa do vídeo dele. Urgente, Polícia Federal acha ligação do PCC com banco que banca pesquisas pró-Lula. Aí ele coloca o Lula na capa e essa questão toda. Ou seja, é um sem vergonha, descarado, bandido, criminoso, falsário, sem falar no passado dele, né? Que ninguém nos ouça aqui, né? Passado muito cabeludo. Agora, a Advocacia Geral da União tem legitimidade para propor ação reparatória contra esse criminoso que todo dia fica fazendo isso, ele está fazendo essa conexão, que uma organização criminosa tem uma conexão com um banco que apoia uma pesquisa que ajuda nessa pesquisa o presidente Lula. Então, gente, tem que ter um freio esse tipo de coisa, né? Bom, vou tentar fazer contato lá com a Advocacia Geral da União também para ver se, às vezes eles não percebem, né? Muita gente não está ligada em rede social. Então, gente, eu vou ficando por aqui. Hoje, nessa quinta-feira, às 8 horas da noite, eu estarei reproduzindo aqui no nosso portal um encontro muito legal que o ICL está fazendo. Eu apoio várias iniciativas de todos os canais aqui, de amigos nas redes sociais. E o ICL é um que eu tenho sempre parceria também, porque hoje vai ter um encontro muito legal com o Daniel Ziblatt. É o escritor norte-americano, enfim, pesquisador, que escreveu Como as Democracias Morrem. Então, deve ser muito legal também, eu estarei prestigiando. E amanhã, sexta-feira, às 10 horas da manhã, estarei na live com vocês aqui, e o deputado Ivan Valente, que tem muita história interessante para contar. Tá legal? Espero você nessas atividades todas. Um grande abraço, tchau!